Olá amigos e amigas da internet, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um programa de ensinamentos extrafísicos e projetivos, uma parceria entre o PPB e o Sol do Everest, Wagner Borges e minha, para você, estudante da espiritualidade, que já aguardava um programa que falasse mais abertamente e tecnicamente sobre assuntos como projeção astral, ensinamentos extrafísicos, reencarnação e uma série de outros assuntos que tangem o universo da espiritualidade. Agora aqui vou deixar a palavra com o professor Wagner Borges para falar um pouquinho desse nosso segundo programa, que nós vamos entrar mais tecnicamente sobre assuntos da projeção astral. Wagner. Jefferson, legal estar aqui com você de novo. Gente, nosso segundo programa, o primeiro foi mais um bate-papo para a gente estabelecer mais ou menos o projeto do programa, e a partir de hoje eu vou passar a abordar alguns temas sobre as saídas do corpo, chakras e várias outras coisas, por um viés um pouco mais técnico. Quando eu falo mais técnico, não é preso a essa ou aquela linha específica sobre o tema. Quando eu falo técnico, é em função do mecanismo das projeções astrais, os mecanismos projetivos, explicar as minúcias que ocorrem com esse fenômeno, mas não buscando apenas o fenômeno, mas a que ele leva, a que nível de consciência ele leva, a melhoria do caráter da pessoa com esse estudo, e não só apenas sair por sair, mas para que sair? Qual é o objetivo? Então o foco é esse. Agora, tem que explicar como é que rola esse fenômeno, para tirar o medo, porque esse fenômeno da saída do corpo, ele traz diversas sensações e repercussões. Então precisa explicar para tirar o medo. Desde os 15 anos de idade, eu venho tendo essas saídas do corpo, e eu pude observar diversos mecanismos projetivos, inicialmente sozinho, nos anos da adolescência, até os 19 anos mais ou menos, entre os 15 e 19 anos de idade, e foi por pura observação, perdendo o medo no escurinho do meu quarto, e tendo essas saídas do corpo e observando como é que rolava. Dos 19 em diante, eu conheci diversas outras pessoas que também tinham saídas do corpo e estavam se reunindo no Rio de Janeiro para tentar formar um grupo de estudos sobre esse tema. Foi aí que eu conheci o Dr. Valdo Vieira, na época. O Valdo Vieira tinha lançado o livro Projeções da Consciência, isso em 1979, pela editora Allan Kardec, a editora LAC. Eu li o livro, mandei uma carta para o Valdo Vieira, na época não tinha e-mail, e aí o Valdo me convidou para ir na casa dele, e aí formamos uma amizade muito grande, porque o Valdo na época tinha 48 para 49, e eu tinha acabado de fazer 19, no ano de 1981. Então, houve assim uma sintonia legal entre nós dois inicialmente, ele bem mais experiente que eu, com muito mais traquejo, né? Tinha trabalhado com o Chico Xavier há tantos anos, e eu jovem, eu via nele o cara mais velho, e ele via em mim o cara mais novo, que um dia ele foi, e aí nós passamos a fazer reuniões aos sábados no apartamento do Valdo Vieira, junto com um grupo de pessoas convidadas do Rio de Janeiro, de alguns centros espíritas, grupo teosófico, grupo ocultista. Inicialmente era assim. O curioso é que eu era o único jovem no grupo, o Jefferson. A maioria o Valdo estava com quase 50, a maioria ali tinha mais de 50 anos. O pessoal todo já foi embora, né? Como eu era jovem, hoje eu já estou o tiozão, 54 anos, né? Então, ali começou uma troca de ideias sobre projeção, mas quem tinha as projeções, os relatos, e que contava em cada reunião, era o Valdo Vieira e eu. Então, quando foi no ano de 82, eu frequentava a Fraternidade André Luiz, no Rio de Janeiro, um centro espírita. Eu, desde cedo, estudava de tudo. Eu, aliás, com 16, 17 anos, eu pesquisei todos aqueles ocultistas clássicos franceses do século XIX, Eliphas Lévy, Papy, Stanislas de Guaita, né, e tantos outros ocultistas clássicos daquela época. Depois estudei muita teosofia, Leadbeater, Annie Besant, Blavatsky, Ginara Jadasa, Coronel Wolcott, Arthur Powell, com aquela série clássica de livros do Pretérito, Corpo Astral, Corpo Mental. Isso também a gente vai falar um pouco então, aqui também. Tudo isso eu estava lendo, tentando me encontrar. Então, por último, eu entrei na área espírita para conhecer o viés espírita sobre as saídas do corpo e outras coisas. E depois também observando a Umbanda. Então, eu comecei a frequentar uma casa espírita, a Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, isso no ano de 81 ainda, né? E já estava lá um ano e pouco, quando lá onde eram feitas as reuniões com o Valdo Vieira não podia fazer mais, e aí nós levamos o Valdo Vieira para fazer as palestras aos sábados
no Centro Espírita Fraternidade André Luiz, e ele fazia quinzenalmente, eu fazia muitas vezes as palestras nos outros sábados, né? E ali a coisa começou a encher de gente. Isso tudo muito antes de instituto, isso ou aquilo. O pessoal sabe de quase nada, o pessoal que entrou depois tem a menor ideia como é que era antigamente. As palestras lotavam, né? O Valdo fazia as palestras principais, é claro, ele era a estrela ali do lance, era o cara principal e com justiça, né? E eu fazia ali secundando ele, né? Assim como durante anos ele secundou o Chico Xavier, eu secundava, só que eu tinha minhas próprias experiências, minha própria identidade. Eu gostava de rock progressivo, aliás, continuo gostando hoje. Yes, Pink Floyd, Genesis, sou apaixonado. E jogava futebol. Então o meu temperamento era muito diferente do temperamento do Valdo Vieira e das outras pessoas, que eles eram 30 anos mais velhos do que eu. E eu mantenho isso até hoje, o jeito de ser. Eu continuo gostando de rock progressivo, futebol, né? Continuo super sacana, contando um monte de piadas, né? E tem gente que acha que quem mexe com a parte espiritual tem que ser um anjinho. Ou tem que ficar chato. Ou ficar chato. E aí você vira hipócrita, porque você deixa de ser quem você é. E eu adoro ficar de sacanagem, contar uma piada, brincar com meus amigos. Eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa da opinião distorcida de alguém que acha que a espiritualidade é estéril, seca, e você não pode ser brincalhão e não pode rir. A seriedade está na profundidade da informação e na maneira como você lida com ela. Então ali, no Centro Espírita André Luiz, eu me desenvolvi nas sessões de desobsessão como médium. Então eu acoplava às vezes um espírito ali na sessão, durante o sono saía do corpo e encontrava com o próprio, que tinha acoplado o mediúnico comigo. Então o que eu descobri? A sessão continuava do lado de lá, o lado B, a segunda parte. Então isso me deu uma cancha enorme, porque além das saídas do corpo que eu tinha, eu mesclei os fenômenos anímicos mediúnicos, como o próprio Valdo Vieira tinha feito anos antes. Ele é egresso do Espiritismo e da mediunidade, e foi fazer o trabalho de projeção. Quer dizer, o pessoal que passou a estudar com o Valdo depois não vinha de um meio anímico mediúnico, então passou a estudar diretamente com ele a questão da projeção e depois da conscienciologia. Então ficou focado só nisso, e sem nenhum traquejo anímico mediúnico para lidar com o plano extrafísico. Então o Valdo Vieira tinha cacife para chegar e falar: eu faço isso e aquilo. Eu posso falar, eu faço isso e aquilo como médium e saio do corpo também. Agora, alguém que só estudou isso teoricamente e que quer fazer uma saída, bate de frente com o mundo espiritual, fica se borrando de medo. E é o que acontece. E pior, se acha grande pesquisador. Então havia na época, até a gente brincava muito, o próprio Valdo Vieira brincava muito, eram os teoricões, que estudavam tudo, mas não tinham experiência em nada, e que se achavam bambambãs, e que na verdade não tinha traquejo nenhum e perdia para qualquer médium meia boca com a sensibilidade aberta. Né? Bom, então voltando ao tema. Então naquela época, a gente formou um grupo e eu conheci outras pessoas que mexiam com projeção. Isso me enriqueceu muito nesse contato com o Valdo Vieira, aprendi muito com ele, né? Mas eu tinha minhas próprias experiências e meu jeito de ser, e um outro enfoque mais espiritualista em cima do tema. O Valdo com enfoque mais parapsicológico inicialmente, depois mais projeciológico e posteriormente mais conscienciológico, né? E eu trabalhei com o Valdo até o ano de 1988, quando eu me afastei por diversos motivos, de não estar batendo mais as ideias. Tinha um diretor na época lá do instituto que se formou, que estava me enchendo o saco, tentando me podar. Eu falei: não, eu tenho projeção, fica quieto você, eu vou falar do jeito que eu quero. Os caras não queriam que eu contasse piada durante os cursos. E eu falei: não vou mudar meu jeito, vocês é que tem que aprender comigo projeção, e eu dou palestra há anos, está lotado, e vocês não. E eu não quero palpite na minha maneira de trabalhar ou de falar, porque é esta mesmo. E eu me sinto feliz com ela. E aí acabei saindo. É claro que depois que eu saí, muita gente que veio depois desviou da programação existencial, conversa fiada. Saí, estou feliz da vida, muito feliz, né? Porque eu continuo do meu jeito, não segui o jeito formatado que queriam me formatar. O próprio Valdo Vieira na época não entendeu minha postura, porque ele queria uma coisa mais técnica. E a orientação que eu tinha do mundo espiritual era ampliar para o lado espiritual e somar nas diversas áreas de forma universalista. Coisa que eu mantenho até hoje e acho que tem que ter diversas abordagens, né? A abordagem mais técnica, a abordagem mais espiritualista, a mais mística, a outra mais científica. Eu acho que tudo é válido. O que não é válido é você pisar no trabalho do outro e dizer que o trabalho do outro está mal e que só o teu está certo, porque o teu viés é esse. Eu não acho isso. E como eu estudo tudo, eu faço de conjunto. Tem gente que acha que eu sou técnico, tem um que acha que eu sou místico, o outro acha que eu sou espiritualista, o outro acha que eu sou projeciólogo. Gente, o que eu sou? Um ser humano igual você, igual o Jefferson, estudando, trabalhando e juntando tudo que eu posso de forma equilibrada, mas sempre com um viés universalista e sempre com a parte espiritual
permeando tudo isso, porque é o meu jeito de ser, é o meu normal, como deve ser o normal de cada um de vocês, do Jefferson, permear tudo com o jeito de vocês, com a abordagem que vocês gostam mais. O ideal sempre é aproveitar as melhores coisas de cada um e juntar. Então, eu pude, Jefferson, observar muitos fenômenos anímicos, mediúnicos e projetivos desde cedo. E com contato com o Valdo Vieira e outros, isso ampliou bastante, porque tinha experiência deles. E outra, eu formei uma biblioteca ao longo dos anos muito grande, é enorme. Então eu pude aprofundar lendo a bibliografia internacional sobre saídas do corpo. Então eu conheço os diversos autores, os clássicos do tema, que aqui durante o programa eu vou inclusive apresentar alguns desses clássicos para vocês. Então, nesses anos todos, mexendo com isso, eu pude observar diversos mecanismos projetivos, né? A aura, como se expande durante a saída do corpo, as sensações dos fenômenos projetivos, que eu vou citar um deles já já no programa de hoje, eu pude observar de perto. Então, o projeto nosso é que eu possa dividir com vocês hoje essas informações assim, mais técnicas em relação à saída do corpo, mas não presa em nenhuma área técnica, porque o viés é espiritualista, é o meu jeito de ser, eu só posso oferecer isso, a abordagem do jeito que eu sou. Eu não tenho como fazer a abordagem do jeito que outros querem. Eu posso fazer a abordagem aquela que eu gosto, como eu sugiro cada um fazer a sua abordagem do jeito que você gosta, né? E não ficar pegando o jeito do outro. Cada um tem que ter seu jeito, sua identidade, sua personalidade e avançar. Então, desses fenômenos todos, e o Jefferson sabe bem disso, por exemplo, a pessoa acorda e sente a aura dilatar. Vamos falar nisso em outros programas. Sente o estado vibracional, as energias indo e voltando no próprio corpo. Sente também sensação de vácuo dentro do ouvido, zumbido dentro do crânio, na glândula pineal, logo abaixo dos hemisférios cerebrais. Ela sente também, está cochilando, a sensação de queda abrupta. Mais para frente nós vamos falar especificamente disso. Mas esses anos todos, Jefferson, o fenômeno que mais tem intrigado e que as pessoas mais têm medo e me relatado, seja nos diversos cursos que eu faço, as palestras, eu mexo com 500 pessoas por semana, seja na rádio, seja em carta, e-mail, é aquela sensação clássica, a pessoa acorda e não consegue se mexer, tenta lutar contra a paralisia, não consegue, aí ela se apavora e tenta a todo custo se mexer, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, né? Ela tenta de todas as maneiras se mexer, parece que tem um campo de força invisível tolhendo o seu movimento, até que abruptamente ela volta à condição da vigília normal, o coração acelerado e apavorada com esta situação que a medicina chama de paralisia noturna, né? Mas que ocorre em diversos outros momentos. Você pode tirar uma soneca de tarde e ter esse fenômeno. Eu vou dar uma explicação para vocês, extraída da minha própria experiência, tá? Então pode ser que um médico te fale outra coisa. Você deve considerar tudo e deve filtrar, usando bom senso, para ver o que é correto. Uma outra pessoa vai te dar uma explicação anímico-mediúnica. Se você tiver paralisia, chegar num centro espírita, por exemplo, pode ser que alguém fale assim, olha, você tem que desenvolver a mediunidade, vai cair dentro do padrão mediúnico. Se você estiver dentro de um grupo de umbanda, alguém vai falar, ó, acho que o preto velho está encostando, você precisa trabalhar, pode até ser, mas no caso ali, essa paralisia tem outras nuances. Você vai no outro cara, ele fala assim, você é um paranormal. Você vai para o outro fala, a Kundalini despertou. Já o outro fala, acho que os teus chakras abriram. E o outro chega e fala, acho que você está pirando. Então, cada um vai te falar alguma coisa. Dentre tantos que te falam algo, eu vou falar alguma coisa também a partir do ponto de vista que eu tenho. Eu tinha essas paralisias aos 15 anos de idade. Eu já estava tendo saídas do corpo desde os 15 anos, eu estava virando já para 16 e já estava experimentando saídas do corpo há um ano espontaneamente durante o sono. Deitava, dormia, apagava, acordava fora do corpo em algum ambiente extrafísico. E então eu já estava lendo alguma coisa sobre o tema, né? Eu procurava informação aqui e ali, já estava lendo alguma coisa, já sabia que o nome daquilo, clássico, né? Projeção astral, ou o nome que é corruptela popular viagem astral, ou um dos meios parapsicológicos, experiências fora do corpo, né? No caso, eu já tinha essa nomenclatura mais clássica. No Espiritismo, a emancipação da alma, ou o desprendimento espiritual, né? A projeção extrafísica, a viagem extrafísica, tinham tantos nomes usados em várias áreas. Quando aos 16 anos, eu comecei a experimentar paralisias noturnas. Eu trabalhava de dia no escritório, e à noite eu fazia o 2º grau. Então eu dormia uma média de 6 horas por noite. Eu chegava em casa meia-noite, acordava às 6 horas da manhã para sair correndo para trabalhar. Muitas vezes eu deitava e dormia.
acordava no meio da madrugada, 2 horas de sono depois, e descobri, estarrecido, que eu não conseguia me mexer. Tentava mexer, não mexia nada, tentava gritar para chamar meu pai, que estava no quarto do lado, não saía som nenhum. E eu apavorado até que recuperava abruptamente o movimento. É óbvio, eu tinha 16 anos, aquilo me apavorava, eu não tinha com quem conversar, não sabia nem o nome daquilo, né? E aí, em algumas noites, cheguei a ficar com medo de deitar, porque eu sabia que poderia acontecer aquilo. E depois, começou a acontecer de um outro jeito, eu deitava para dormir, e aí começava a cochilar, entrava naquele estado alterado, nem tinha caído totalmente no sono, quando a paralisia me pegava. Aí eu lutava e voltava ao normal. Eu vou explicar já já o mecanismo disso para vocês, inclusive no quadro com algumas imagens. Até que uma noite, Jefferson, eu acordei, novamente paralisado, lutei, não consegui me mexer, o movimento não voltava. E aí eu fiquei apavorado mais ainda, porque estava diferente aquela noite. E aí eu, com a cabecinha de 16 anos, um adolescente, achei que tinha chegado o momento da minha morte. Chegou a hora. Chegou a hora. Quando eu achei que era o momento da morte, eu resolvi quedar e ficar quieto. E aí me lembro que eu fiz uma prece, né? Tipo assim, ó, meu Deus, eu trabalho de dia, eu não estudo de noite, eu sou um bom filho, eu não fumo, não bebo. Sabe aquela coisa tentando me justificar na hora da partida final? Então parei de tentar me mexer e me entreguei, esperando acontecer sei lá o que. De repente eu escorreguei pelo lado esquerdo, como se tivesse sido ensaboado. Escorreguei pelo lado esquerdo e virei no ar e pairei, olhei o meu corpo sem eu estar dentro. Quer dizer, até então eu não tinha visto o meu corpo de fora, porque eu deitava, dormia, acordava longe, depois uma sensação de queda. Pela primeira vez eu vi o meu corpo deitado ali, como se fosse um cadáver que estava respirando, né? Olha a ironia, um cadáver que houvesse nele respiração, porque eu não me sentia sendo o corpo, eu me sentia sendo esse. Pulei para dentro do corpo rapidinho, apavorado. E aí no dia seguinte, eu novamente tive a paralisia e usei inteligência. Eu falei, aquilo que aconteceu ontem foi uma saída do corpo, que é o que já estava acontecendo. O que eu vou fazer? Eu não vou nem tentar me mexer, eu vou relaxar igual ontem. Relaxei novamente, escorreguei pelo lado esquerdo e saí. Então, dessas 2 noites em diante, eu descobri que a paralisia antecedia a saída do corpo. E qual que é o mecanismo disso? Veja, você acorda de madrugada, seu metabolismo cardiorrespiratório está baixo, suas ondas cerebrais também estão baixas, você está no sono profundo. Então você acordou, despertou, antes que o corpo físico tivesse dado aquela ativada. E aí você descobre que não consegue se mexer. Então a sua reação natural é de medo, diante do desconhecido da sensação. E quando uma pessoa tem medo, as glândulas suprarrenais em cima dos rins injetam uma carga de adrenalina no sangue e a pulsação acelera, que é o mecanismo de autodefesa diante do medo do desconhecido. E aí acelerava e você volta ao normal com aquela taquicardia. Chega alguém e fala assim, tá vendo? Você não rezou, por isso que aconteceu isso. Conversa fiada. Eu ouvi cada besteira sobre isso, de que eram obsessores me prendendo, de que era o diabo me segurando, porque assim, as pessoas falam muita besteira sem ter estudado o assunto. Eu não falo isso por arrogância, é verdade. Eu passei por isso, a adolescência inteira, tentando conversar com as pessoas sobre isso, cada absurdo que eu escutava, as pessoas não tinham lido um livro sequer sobre o tema, não tinham tido uma experiência daquela, mas queriam doutrinar você por algum motivo, de que aquilo era perigoso. Gente dizia para mim que eu ia morrer daquilo. O curioso é que esse pessoal já morreu e eu não. E outra, pessoas que eu conheci, como Valdo Vieira e outros, o Robert Monroe, que eu não cheguei a conhecer, mas que ficaram velhinhas estudando e praticando isso. Quer dizer, sair do corpo não te mata, senão esse pessoal já tinha morrido. E eu também. Eu estou com 54, cara, desde os 15 que eu tenho isso. Então, este tipo de fenômeno, pesquisando depois, eu vim conhecer com o nome de catalepsia astral. Era o primeiro nome, catalepsia paralisia. O nome criado pelo projetor e pesquisador Silva Muldon, que no próximo programa nós vamos falar dele, né, contar a história dele, do livro Projeção do Corpo Astral. E depois, décadas depois do Muldon, outros pesquisadores começaram a chamar de catalepsia projetiva. Mas o primeiro a descrever em minúcias esse estado foi o Silva Joseph Muldon, em 1929, no clássico livro Projeção do Corpo Astral. É claro que antes dele, algumas pessoas já tinham mencionado, mas ninguém tinha parado para tentar explicar, ele foi o primeiro. Então, quando eu li o livro do Muldon, eu tinha 16 anos, eu entendi o que estava acontecendo comigo, porque tinha acontecido com ele também, que era esse mecanismo de ficar paralisado e depois ter uma esterilização na projeção. Então, eu aconselho as pessoas que quiserem fazer um test drive, o seguinte, que ao acordar paralisada, não tenta se mexer,
Fica calma, relaxa, você não vai morrer disso. E pensa em flutuar, pensa em expandir a aura, mas com calma, com paciência, porque se você se agitar ou ficar ansioso, o coração vai acelerar. Se houver medo, vai acelerar. Então o medo é o maior inimigo de quem quer sair do corpo, porque acelera o processo e impede a esterilização, porque o corpo traciona de volta. Nós vamos falar nisso bastante num dos próximos programas. Então, eu vou mostrar para vocês agora, no quadro, a aura humana, né, durante uma projeção, e esta paralisia, como é que ela ocorre, deixando o gancho para no próximo programa engatar no ponto onde eu parar hoje, porque assim, eu e o Jeff, nós decidimos, não dá para fazer um programão de 1 hora, cansa, as pessoas não têm saco, então a gente projetou o quê? No máximo meia hora, para poder não cansar. Daqui a 10 dias, ou 12, ou uma semana, a gente vai ver na progressão disso, entra a sequência. Então, ao longo de um ano, você terá diversos programas sequenciados, e é legal, e espero que eu esteja sendo bem objetivo, bem claro nisso, e que você perceba que eu não estou tentando doutrinar ninguém para entrar em qualquer contexto espiritual ou não. Meu interesse é explicar mecanismos das experiências fora do corpo a partir da experiência que eu tive, assim como tantos outros lá atrás me explicaram coisas, como Valdo Vieira e outros, a experiência deles enriqueceu a minha. Se eu puder enriquecer sua experiência com o acervo de experiências que eu tenho e que eu adquiri ao longo do ano nesta área, porque tem um monte de coisa que eu não sei de outras áreas dentro do infinito, mas nisso eu pude me aprofundar bastante e eu pretendo compartilhar isso tudo que eu aprendi para ajudar outras pessoas que também estão tendo saídas do corpo, paralisias e tal, né? É nesse sentido que o programa está voltado para projetores e estudantes de projeção astral, por isso as minúcias que eu vou tentar mostrar agora ali no quadro. Vamos lá para o quadro, Jefferson? Vamos lá. Dando sequência à explicação, nós vamos usar aqui um projetor, algumas imagens tiradas dos meus próprios livros, para poder ilustrar o que eu estava falando sobre a paralisia. A gente vai abrir com esta linda imagem, que é a base do meu livro Viagem Espiritual 3, tirada o título, tirado o meu nome da capa, nós melhoramos o desenho. Olha que imagem bonita, o corpo físico deitado, o corpo extrafísico projetado e o famigerado cordão de prata, o elo energético. E se preparem, nós vamos ter um programa só sobre cordão de prata, explicando que não é uma corda nem de prata, que não parte, que nenhum espírito entra no seu corpo, isso é conversa fiada, mas explicando tudo tecnicamente para vocês entenderem e bem embasado em argumentos bem sensatos, tirados da própria experiência e da observação e estudo que a gente está fazendo, tá bom? Bom, pode passar, Jefferson, para mim, por favor, a próxima imagem aqui. Vocês estão vendo a aura, que é o campo energético que envolve o corpo humano. Mais para frente, poderemos fazer um programa também sobre aura e chakras, para explicar esse campo energético multicolorido e o centro de força da aura para a gente estudar. Então aqui, vocês estão vendo o princípio de uma saída do corpo, quando o corpo espiritual, lembrando que o corpo espiritual também ganha muitos nomes ao longo das diversas culturas, corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, e aí você que está estudando o tema, escolhe o nome que você gostar mais, desde que você entenda o conceito, não importa o nome que você use, não está certo nem errado, é apenas o que você escolheu e a abordagem que você gosta, porque eu conheci muita gente que fazia confusão com a nomenclatura dos corpos mais sutis. Então alguém falava assim, olha, eu estudo corpo astral, eu não estudo perispírito, que é coisa de espírita. Mas eu escutei também alguns espíritas falarem, nós estudamos perispírito, não é o mesmo que o corpo astral dos ocultistas, e é com nomenclatura diferente, você tem uma visão de conjunto, só que cada área aborda de uma maneira diferente. Também vi muitos pesquisadores teóricos falar, vamos falar psicossoma, porque corpo astral é místico, conversa fiada, essa questão de místico ou não, isso depende do ângulo de quem está olhando. Eu tenho vários amigos dentro de áreas científicas e acadêmicas que gostam da postura que eu faço porque justamente é espiritualista, é autêntica, enquanto que muitos outros tentam criar uma credibilidade acadêmica com nomenclatura técnica, não tem credibilidade nenhuma, porque não é com nomenclatura que você faz um trabalho sério. Você pode escolher a nomenclatura que for, o importante é qual é o lance, você domina aquele tema para poder conversar sobre ele, tem segurança no que você está falando, né? Então vamos lá. Aqui, o corpo astral, vamos chamar assim, ou extrafísico, ou psicossoma, como queira, ligeiramente para fora do encaixe com o corpo físico. É nesta condição que às vezes há uma retração energética e o corpo astral encaixa abruptamente e a pessoa tem aquela sensação abrupta de falsa queda na hora que ela está cochilando, né? A questão é que você desperta no meio do sono
e já está nesta condição. Um pouquinho para fora, ou seja, o campo energético está se exteriorizando, porque o metabolismo cardiorrespiratório está baixo, as ondas cerebrais estão baixas, está tudo propício para a energia desprender. Você acordou no meio do processo. Como toda energia está, a sensibilidade está para a saída do corpo, no corpo astral, você não consegue mexer o corpo físico, porque a energia está se exteriorizando para fora e não se mantendo dentro do encaixe, porque energia em grego é movimento, atividade, né? Aquilo que te dá movimento. Como essa energia está indo para fora, o corpo perde o movimento. O segundo ponto é que o metabolismo está baixo e as ondas cerebrais estão baixas, então neste momento, se você desperta, você não consegue se mexer, por causa da queda do metabolismo cardiorrespiratório, a queda do padrão de ondas cerebrais, da vigília, que são ondas beta, para ondas alfa, nos estados alterados ou de relaxamento, para ondas teta, que é o sono leve, e ondas delta, que é o sono pesado. Então, nesta condição, você não consegue se mexer. E aí você, na hora que desperta, se apavora, a adrenalina circula no sangue, o metabolismo acelera, e o que está vindo para fora é repuxado para dentro, você toma um tranco e desperta assim, ó, coração a mil, por causa da adrenalina. Se você ficar quietinho, não tentar se mexer, não vai haver descarga de adrenalina para acelerar o metabolismo, porque você não está com medo. Não havendo a descarga, o metabolismo continua tranquilo, o corpo astral continua no seu processo de soltura, você vai experimentar uma sensação de flutuação do corpo espiritual em relação ao corpo humano. Pode passar, Jefferson, que é a sequência que você está vendo aqui. Se você notar direitinho, você está vendo os filamentos energéticos que se projetam desde a cabeça até os pés, bilhões de filamentos, um para cada poro, né? Um microfilamento para cada poro, mas da região dos 7 chakras principais, que vão da cabeça até a base da coluna, projetam-se filamentos bem maiores, que vão se juntando e formando um feixe de energia à medida que o corpo espiritual vai subindo. Foi este feixe de energia que, por metáfora, o pregador da Bíblia chamou de cordão de prata, lá no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6. Em homenagem ao pregador da Bíblia, os ocultistas europeus chamaram o elo energético de cordão de prata, mas isso é tema para um outro programa. Vamos ver a sequência. Pode ir, Jefferson. À medida que o corpo espiritual vai fluindo, notar que os filamentos se juntaram, formando um feixe energético. Esse feixe energético pode estar mais visível, às vezes, na barriga, mais no peito, de acordo com a densidade da energia daquele dia. Mas é claro que tem que ter um ponto onde a raiz seja principal desses filamentos, e é justamente o meio da cabeça na glândula pineal, conectada ao chakra coronário no topo da cabeça. E você note que à medida que o corpo espiritual foi subindo, a aura foi se dilatando. Então, se você observar bem, avança mais uma, Jefferson. Ele está indo da horizontal para a vertical, mas ainda está dentro do campo energético amarelado que você está vendo. Tecnicamente, ele está fora do corpo, mas ainda não está livre do campo energético adstrito ao corpo, que é a aura. E o que foi descoberto? E o primeiro a falar nisso foi Silvan Joseph Muldon, no livro Projeção do Corpo Astral, que no próximo programa vocês vão conhecer o trabalho dele. Ele falava de um campo de atividade do cordão de prata, um campo energético que se irradiava de 4 a 6 metros em relação ao corpo humano, que enquanto você estava projetado dentro do raio de ação desta cúpula de atividade do cordão de prata, né, ou faixa de atividade do cordão de prata, né, você está fora do corpo, mas não está livre da influência do corpo, porque está muito próximo. E o campo energético, ele cria um efeito sobre você. E aí é que entra o meu caso. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha muita experiência de ficar pairando acima do corpo físico, né, balançando numa espécie de oscilação astral para lá e para cá, sem conseguir me desprender para longe. E quando eu deitava, dormia e já acordava fora do corpo, eu já estava longe, mas quando eu acordava e o processo inteiro continuava, sentia paralisia e ia para fora, eu me sentia preso dentro de um campo de energia, e só fui entender isso ao estudar o livro do Silvan Muldon. Hoje muita gente estudou Valdo Vieira, Robert Monroe, né, Robert Klugo e tantos autores clássicos, né? Mas quem primeiro falou sobre isso foi o Silvan Muldon, a qual todos esses autores também leram e também foram entender a partir da literatura do Silvan Muldon, e que é muito interessante. Então ali a pessoa está oscilando para lá e para cá, e como a distância entre os dois corpos está pequena, qualquer emoção, qualquer medo que a pessoa tiver fora, ou ansiedade, o estímulo passa pelo cordão de prata e em segundos estimula
o metabolismo do corpo físico, que então vai tracionar o corpo astral de fora para dentro abruptamente, é aquela sensação de queda e repuxo que a pessoa toma na base da nuca e se sente puxada para baixo. Então, muitas vezes, a pessoa está fora do corpo, mas fica presa dentro do campo energético. E eu descobri, isso por mim mesmo na época e depois por observação, que isso acontece com muitos adolescentes, Jefferson. O Jefferson está aqui filmando para a gente. Por quê? O adolescente está numa fermentação sexual enorme. As energias da Kundalini, do chakra básico e chakra sexual, estão circulando. Então o adolescente naturalmente é mais ansioso, mais plugado, mais polarizado, mais cheio de energia. Então o campo energético de um adolescente tem muito conteúdo do chakra de baixo, da Kundalini. Então isso deixa meio denso o campo e isso tende a travar. Depois, à medida que a pessoa vai tendo atividade sexual regular, casa, ou tem uma tranquilidade melhor, mesmo que esteja sozinha, ela passa a não ter mais, vamos chamar, este estágio. Ela já se vê mais leve porque o campo já está mais tranquilo. Mas pode acontecer com pessoas de qualquer idade, é claro, né? No momento que a pessoa está tensa ou mais condensada energeticamente por algum motivo. E uma coisa que surpreende muita gente: você está paralisado. O nome disso é catalepsia projetiva ou catalepsia astral. Você se vê flutuando para fora do corpo. E aí o que você descobre? Que mesmo fora do corpo você continua paralisado. Então existe um outro tipo de catalepsia, além daquela que te projeta. É chamada de catalepsia extrafísica, porque ela está ocorrendo fora do corpo, porque você está preso dentro do campo energético. E aí, nesta flutuação sobre o corpo, acontece um monte de sintomas. Tem gente que narra que não consegue enxergar, outros escutam zumbido. E aí, como eu ficava nesse estágio durante muito tempo, entre os 16 e 17 anos, eu pude observar bem como é que ficava esse campo em volta e como é. Eu já tinha lido o livro do Silvan Muldon, né, tinha entendido o que era, passei a observar, já que aquilo acontecia comigo. Então eu pude mapear os diversos sintomas que acontecem ali, só que isto será tema do nosso próximo programa, porque a gente já está estourando o tempo para hoje, e no próximo programa nós vamos partir dessa sequência aqui, da onde eu estou parando, e a gente vai usar imagens para poder ilustrar, como uma aula, né, como uma exposição, né, que me ajuda muito a explicar e você para poder entender. E espero estar sendo bem objetivo, bem claro, para a gente poder fazer um programa legal. E a gente está em cima da hora, vamos parar por aqui, e eu queria chamar um personagem que vai aparecer no programa aqui às vezes. Aguenta um pouquinho aqui que eu já vou pegar ele ali. Gente, esse aqui é o Rama, meu filho caçula. Eu tenho duas filhas, uma de 25, uma de 21, e ele é o que mora comigo, dorme comigo, essa criaturinha aqui. Ele está com uma roupinha cirúrgica, porque ele sofreu uma intervençãozinha esses dias, está usando a roupinha, está quase bom. E é o meu parceirinho, o Rama. Rama, R-A-M-A, é o nome de um dos grandes mestres da Índia antiga, antes do Krishna, Avatar de Vishnu, lá do épico Ramayana, o príncipe Rama, companheiro da princesa, cadê o beijinho do pai? Companheiro da princesa Sita. E num dos programas lá na frente, eu vou falar com vocês sobre saídas do corpo de animais e vida após a morte de animais, que é um tema que eu também pude observar, tá bom? E eu me lembro que eu fiz um programa na Rádio Mundial sobre esse tema e deu uma repercussão enorme. E me lembro também que um cara espírita mandou um e-mail na época reclamando de que o que eu estava falando sobre animais que era diferente do que Allan Kardec tinha falado ou de autores espíritas. Então já aproveito e já respondo aqui também. A minha abordagem não é espírita, a minha abordagem é ampla. E quem diz que só o espiritismo fala de vida após a morte de animais? Teosofia fala, ocultismo, hinduísmo, e aí a besteira de ficar polarizado numa área só, desconhecendo o que as outras áreas falam. E o que eu conto não está dentro de doutrina nenhuma, é o que eu vejo fora do corpo. E o Allan Kardec não teve tempo de falar de animais. No livro dos Espíritos, por exemplo, não era uma área que ele podia expandir. Hoje a gente pode expandir, os animais têm saídas do corpo sim. Eu tinha um gato chamado Ernesto que saía, hoje tem o Rama que também sai, e eu vou contar vários casos. É claro que eles não saem consciente, aquela coisa inconsciente, interage como o animal interagiria normalmente, mas eles têm essa capacidade também, sobrevivem após a morte, tem seres que cuidam deles do lado de lá, eles também reencarnam, tem um monte de processo. Aí lá para frente, em que programa será isso? Lá pelo 30º? Ô Jefferson, o Jefferson está filmando aqui, lá pelo 10, não sei, a gente vai de acordo com o que for sentindo vontade, a gente vai, e vocês podem mandar perguntas para cá. O e-mail é ensinamentoextrafísicos, tudo junto, @gmail.com. Está no GC aí, vocês podem ver, e aí vocês mandam perguntas para cá, e a gente vai respondendo na medida do possível. Pode mandar, como eu já falei no outro programa, crítica construtiva também,
rola. Crítica destrutiva, aí a gente, usando bom senso, vê se isso é pertinente ou não. Se for crítica sadia, a gente estiver errado, a gente muda. É óbvio, quem é que está certo em tudo? Mas se for crítica destrutiva, aí a gente nem presta atenção, não é por arrogância não, é porque aquilo é destrutivo, então não interessa para nós, não está fazendo a gente corrigir nada nem crescer, está só atacando, e aí também já não vale mais a pena. E sempre lembrando das leis de causa e efeito, cada ação gera uma reação, né? E a nossa ação aqui, a gente pretende ser sempre boa, positiva, consciente, humana e ao mesmo tempo tão flexível que eu tenho plena consciência de que cada pessoa tem sua abordagem e que eu tenho consciência de que de repente alguém está assistindo, pode não gostar da abordagem que eu estou fazendo. Isto é natural, as pessoas elas gostam ou não de diversas coisas, e aí tem outros caminhos para as pessoas poderem ser felizes em outro lugar, porque o importante é você ser feliz, não interessa onde. Se você não gostou dessa abordagem, procura outra, mas cresce, melhora, seja produtivo, melhora você como consciência, e na hora certa todos nós vamos passar por lado de lá, e aí muitas coisas poderão se aclarar lá, porque às vezes não se aclara aqui. Mas eu tenho certeza que quem é positivo vai te olhar olho no olho, porque não tem vergonha nenhuma do que passa, do que pensa, do que sente e faz. Qualidades e defeitos todos nós temos, e a gente está pretendendo colocar qualidade para você. Os defeitos que vocês observarem na gente, nós também estamos observando, nós não gostamos, estamos tentando corrigir, mas só que a gente está prestando atenção nos nossos, porque se prestar atenção no defeito dos outros, a gente perde de vista os defeitos da gente, acaba se embananando todo, e sempre aquela alternativa. Quando você não gosta de uma coisa, faça melhor, faz teu programa, faz melhor, ajuda os outros com isso, e não precisa gostar dessa ou aquela abordagem para poder ser feliz. Se você for feliz aqui ou em qualquer lugar, tá ótimo. O importante é você estar bem e fazer o bem com as coisas. Jefferson, obrigado aí pela ajuda mais uma vez. Até mais, pessoal.